Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje o vídeo tá um pouco diferente. A gente saiu do nosso mundinho de sempre, mais calmo, introspectivo, para entrar num tema um pouco mais opinativo. Ai, olha minha mão. Hoje eu quero comentar sobre um vídeo feito pela Kakaiju que fala sobre empoderamento feminino nas obras de ficção. Desculpa se as coisas ficaram meio estranhas, é um formato meio novo pra mim, mas eu continuo sendo o mesmo introspectivo de sempre. Então espero que vocês curtam e acompanhem até o final. Por que é que toda personagem feminina forte ultimamente parece ter saído de um clone mal feito de filme de ação dos anos 80? A Kakaiju começa o vídeo apontando o crescimento de personagens femininos fortes, mas com pouco desenvolvimento, e trata isso como algo essencialmente ruim. Não sou nenhum especialista do assunto, mas eu curto bastante estudar roteiro, estrutura narrativa e essas coisas. Talvez o canal do Narrativando explicasse melhor o que eu vou falar, inclusive recomendo, mas vou tentar resumir no meu jeitinho. Existem vários tipos de arcos narrativos, que basicamente são o caminho que o personagem percorre na história. Os principais são o arco de mudança, que pode ser positivo ou negativo, o estático e o falho. Nesse vídeo eu vou querer focar só no arco estático, que é quando o personagem não passa por grandes mudanças internas, mas ainda assim é funcional e interessante dentro da história. O arco narrativo estático são feitos em personagens que não necessitam tanto de desenvolvimento ou complexidade para que sirva sua função em sua obra. Um ótimo exemplo é John Wick de John Wick. Seu personagem é simples, raso e até cômico junto com o filme inteiro. Afinal, estamos vendo a história de vingança por conta de um cachorro. Eu não quero saber o que aconteceu com a pessoa que apagou o cachorro dele no Minecraft. Mas seu primeiro filme é muito bom e é um marco na história das franquias de ação. Detalhe que estou me retendo somente ao primeiro filme, pois foi o único que eu assisti. Perdão, não me crucifiquem. Um ponto é: nem todo personagem precisa ser complexo para ser bom. Depende do tipo da história e da forma que ela é contada. A gente vê direto isso com personagens masculinos, inclusive em várias franquias de sucesso. Então por que quando uma mulher entra nesse tipo de papel, a crítica vem tão forte? É claro que existem personagens femininos meio sem sal, é amável que o diga, mas reduzir esse tipo de personagem a algo essencialmente ruim é forçar a barra. Mas força feminina não é isso, né, amor? Isso é só preguiça de roteiro. A mulher não é tão forte fisicamente, isso é apenas a realidade. Olha, você até pode argumentar que existem certas características biológicas mais comuns entre homens e mulheres, mas isso, sinceramente, não deveria servir como base para decidir como um personagem deveria ser criado. A gente vive numa sociedade super diversa, e vamos combinar, tem muita mulher por aí muito mais forte que muito homem, inclusive, essas são minhas favoritas. E da mesma forma, tem muito homem mais frágil fisicamente, mais sensível, e tá tudo certo com isso. A questão é que, quando você usa o argumento biológico para justificar que mulher não pode ser forte, você automaticamente exclui todas essas mulheres que fogem do estereótipo. Você basicamente diz que só existe um tipo certo de mulher para ser representada. E isso, além de ser limitante, é bem desonesto com a realidade. Mesmo entre homens, não é como se a maioria que assistisse filmes de ação fosse musculoso, trincado, crossfiteiro, saradão do TikTok. Mas, ainda assim, a maioria dos heróis masculinos continuam sendo aquele padrão bombado, fortão todo definido. Aí fica a dúvida: a gente deveria então adaptar todos os heróis masculinos para a realidade da maioria dos caras hoje, que muitas das vezes é sedentária, normal, gente como a gente? Porque quando fizeram isso, tipo com o Thor barrigudo lá em Vingadores Ultimato, o povo caiu matando, zoaram o personagem, reclamaram que estragaram o Deus do Trovão. Então por que aqui, no caso das mulheres, a cobrança para ser realista biologicamente vem com tanto peso? Como se a ficção devesse limitar as mulheres ao que se espera delas no mundo real? A verdade é que parece que a cobrança de realismo só entra quando é conveniente, para manter um certo estereótipo. Isso não tem nada a ver com uma narrativa boa, tem a ver com visão de mundo. Força não é só levantar pesos, não é só um conceito físico. Força é, por exemplo, continuar mesmo depois de tudo dar errado. Força não é socar forte. Força é ser derrubado no chão e mesmo assim levantar. É nunca desistir. É ter medo e ir assim mesmo. Nesse momento do vídeo, ela começa a falar sobre força como algo subjetivo. E ó, guarda essa palavra, subjetivo. A gente até concorda nisso, na verdade. Força pode vir de várias formas, e tem um par de exemplos para mostrar isso. O Saitama, que resolve tudo em um soco, mas vive de tédio. Heavy, que tem a força estratégica de sacrificar tudo por um ideal. Gozo, que é forte fisicamente e emocionalmente, com aquele ar de professor estiloso e gostoso. Yuji, que é a definição de resiliência. Levi, que é rápido, frio e técnico. Meshul, que é a pura força bruta com um coração de ouro. E o meu preferido, Shuichi Saihara, de Danganronpa V3, que é frágil fisicamente,
mais forte moralmente e emocionalmente. Todos ali são fortes, mas cada um de sua maneira. E tudo certo, ninguém fica debatendo se um é forte de verdade e o outro não. É subjetivo, você lembra? Mas aí, do absoluto nada, ela dá uma virada de 360 graus e tenta definir o que seria uma suposta força feminina verdadeira, como se fosse uma receita de bolo, um pacote fechado, uma lista de traços obrigatórios que uma mulher tem que ter para ser considerada forte de fato. E é que a gente estranha porque... Que voz é essa? Eu sou Optimus. É aí que a gente estranha. Porque com os homens a força pode ser representada de 1000 jeitos diferentes, mas com a mulher tem que ser de um jeito só. Porque o cara pode ser forte sendo calado, explosivo, fofo, estrategista, mas a mulher só pode ser forte se for sensível, maternal, emocional e recatada. E calma, que a coisa é mais embaixo. Existe uma força que quase ninguém na cultura pop é tota e coragem de mostrar. Não tem a ver com soco, nem com espada, nem com poderzinho. Tô falando da força, da feminilidade autêntica. Aquela que não precisa agir como homem pra ser poderosa. Aquela que tá no colo que cura, na voz que acalma, no limite que protege. E no sacrifício silencioso que transforma o mundo sem estardalhaço. Cara, aqui começa a desandar de vez. A Kakaizu não só tenta cagar uma regra universal sobre o que seria a tal da feminilidade autêntica, como ainda piora a situação tentando colocar isso como algo exclusivo do universo feminino, como se fosse um selo de verdadeira mulher. Mas pera lá, essas mesmas características que ela lista como essencialmente feminina, também podem existir em homens, e não tem problema nenhum nisso. Sensibilidade, empatia, intuição, isso é humano, não é propriedade privada de um gênero só. O que ela acaba fazendo é criar uma hierarquia bizarra, onde só um tipo de mulher é válido e o resto vira, entre aspas, menos autêntico. E no meio disso, ainda paga os personagens masculinos que carregam essas mesmas qualidades, como o que eu já disse, o Sushi Saihara, de Danganronpa V3. Ele é sensível, emocional, introspectivo, forte de um jeito sutil, e adivinha, um personagem incrível. Na psicologia analítica de Carl Jung, existe o arquétipo da grande mãe, uma figura que representa tanto a criação quanto a destruição. Ou seja, a mulher pode ser vida e morte ao mesmo tempo. Pode gerar o filho e, se precisar, queimar o mundo para proteger ele. E mesmo com esse poder absurdo, a cultura pop moderna apaga isso, troca por personagens com zero instinto materno que acham que amar é fraqueza e que ser mulher é sinônimo de frieza. Mas ser mulher de verdade é estar em contato com o instinto. Vamos lá, sobre Carl Jung. Eu não vou fingir que sou um especialista em psicologia analítica, nem que li as obras completas do Cabra. O máximo que eu conheço é um pouco de tipologia e fiz uma pesquisa rápida para entender melhor. E adivinha? Jung não criou regras sobre como uma mulher deve ser. O que ele fez foi tentar mapear arquétipos simbólicos, padrões que aparecem com frequência no imaginário humano, não manuais de comportamento feminino. O arquétipo da supermãe, por exemplo, é só um símbolo, uma entre várias possibilidades. Sim, é válido sentir falta desse tipo de personagem nas obras atuais. A supermãe tem seu valor, e parece mesmo que os roteiristas largaram ela no porão, junto com os corpos que eu esqueci. Mas olha só, querer mais personagens assim não significa que os outros tipos precisam sumir. O problema é que no vídeo, a Kaká acaba fazendo exatamente o que ela critica. Reclama da imposição de um modelo, impondo outro. Ela sai de as mulheres têm sido mal representadas para as mulheres só deveriam ser assim e assado. Isso sinceramente é andar em círculos. O que parece que é que quando um personagem masculino é raso, ou só tem função de porrada mesmo, a gente aceita fácil. Mas quando é uma mulher com esse papel, aí surge uma análise de 15 minutos tentando provar que o personagem não é válido. E bem amigos, cansei. Eu tô mais ou menos na metade do vídeo. Só que o que ocorre? A maioria dos argumentos posteriores, e eu te convido a lá assistir e dar um like lá no vídeo dela, são circulares. Como assim? São repetitivos. Tudo que ela vai argumentar depois, eu terei que citar novamente o que eu citei antes.
não muda muita coisa. É óbvio que existem personagens femininas fortes que são mais escritas sem graça. Disso eu não discordo. Tem uma chuva de personagens assim por aí. Inclusive tá chovendo pra caralho quando eu gravo esse vídeo. Pode criticar mesmo. E se quiser tacar pau em mim também, vai fundo. Apenas usa proteção. O certo é ter todos os tipos de personagem. Mulher forte, fraca, complexa, rasa, delicada, agressiva, cômica, trágica, todas têm espaços, porque é assim que se representa de verdade. Variedade. Todo tipo de mulher merece se ver nas obras. E ponto final. Lacrei pra caralho. Mas eu queria acrescentar uma nova visão que percebi esses dias. Um tempo atrás vi um vídeo do Narrativando, aquele canal que eu recomendei antes, fazendo um react de um evento de cosplay onde o Muka tava. E ele observou que a maioria das meninas estava de cosplay de personagens masculinos. Isso me fez pensar que a gente ainda não tem muitas personagens femininas representativas de verdade. O mais perto disso, lá para 2015, 2014, foi com a Sakura de Naruto, uma das personagens mais mal desenvolvidas e chata da obra. Mas a sociedade mudou, as obras também mudaram. E hoje elas estão apostando em mulheres que realmente se põem. Porque, pelo menos no meu círculo de amizade, a maioria das garotas são assim. Não é à toa que, quando elas não usam foto de personagem masculino, geralmente é a Mike Zenin ou Firi, duas personagens femininas que têm presença, voz e são muito bem feitas. Não é impondo um outro modelo de personagem feminino que a gente vai melhorar de verdade a representação. A questão é criar personagens que possam alcançar diferentes tipos de mulheres. Eu sou TA e sinto falta de personagens autistas que não são só superdotados ou que não têm o ticket da voz. Mas também seria errado querer que só o meu tipo existisse, porque TA é um espectro. Eu ficaria muito feliz se meu parceiro de transtorno também se sentisse representado. Então é isso, galera. O vídeo dela tá na descrição. Eu espero que vocês tenham curtido a minha presença aqui. Tomara que eu tenha conseguido acrescentar pelo menos uma reflexão bacana na cabeça de vocês. Que vocês fiquem bem e até a próxima.